Se você está pensando em marcar o seu corpo para sempre, precisa refletir com profundidade. Tatuagens são mais do que desenhos ou expressões artísticas. Elas carregam símbolos, mensagens e, muitas vezes, histórias pesadas que ultrapassam a pele. Em alguns casos, uma tatuagem pode ser um verdadeiro divisor de águas, entre a liberdade e a prisão, entre a segurança e o perigo, entre a vida e a morte. Em sociedades onde o crime organizado, o sistema carcerário e as facções têm regras próprias, tatuagens se tornam códigos silenciosos, uma linguagem visual compreendida apenas por aqueles que vivem ou conhecem esse submundo. Ao contrário do que muitos pensam, não é só uma questão estética. Marcar o corpo com certos símbolos pode significar uma sentença. O arrependimento é fácil quando há como voltar atrás, mas quando falamos de tatuagens com significados perigosos, nem sempre é possível apagar os erros. O risco não está apenas em como a sociedade irá julgar, mas em como criminosos, facções ou até mesmo autoridades interpretarão aquilo que você decidiu carregar na pele. Por isso, no vídeo de hoje, vamos mergulhar em 6 tatuagens extremamente perigosas, desenhos que você jamais deve fazer, a não ser que esteja preparado para as graves consequências. Algumas são temidas até pelos próprios criminosos. Outras podem colocar sua vida em risco ao entrar em certos bairros, presídios ou até em países diferentes. Prepare-se para uma viagem pelos símbolos mais sombrios da tatuagem criminal. Aqui não estamos falando de estética, mas de sobrevivência. Número 6. O caveirão, a marca da morte. Entre todas as tatuagens que circulam no submundo do crime, poucas carregam um peso tão grande quanto o famigerado caveirão. Longe de ser apenas uma caveira estilizada, comum no universo do rock, do metal ou de filmes de terror, esse símbolo tem uma história macabra quando aplicado no corpo de certas pessoas em contextos específicos. A tatuagem do caveirão está profundamente enraizada em uma realidade sombria, grupos de extermínio, milícias e facções que se intitulam justiceiros, homens que assumem para si o papel de aplicar a lei com as próprias mãos, geralmente com extrema violência. O que ela representa? No contexto do crime, a tatuagem do caveirão representa participação ativa em grupos de extermínio, apoio ou atuação direta em execuções sumárias, um pacto com a violência como forma de justiça, o desprezo pela vida alheia e pela legalidade. Quem carrega esse símbolo nas costas, braços ou peitoral costuma ser alguém que já tirou vidas, e não de forma acidental. É uma marca assumida, orgulhosa, que muitos usam como símbolo de status entre criminosos. O problema é que ela também serve como alvo. Origem do termo caveirão. No Brasil, o nome caveirão ficou popularmente associado ao blindado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, usado em operações em favelas. A presença desse veículo, que impõe respeito e medo, acabou sendo ligada a mortes e confrontos armados. Com o tempo, a imagem da caveira passou a simbolizar força letal, tanto do Estado quanto de seus opositores ou simpatizantes infiltrados. Grupos paramilitares, milicianos e membros de facções começaram a adotar a caveira como uma espécie de brasão, uma insígnia de combate e execução. A tatuagem passou a ser o símbolo máximo do olho por olho, dente por dente. Uma mensagem silenciosa. Para quem vive fora desse universo, pode parecer apenas um desenho sombrio. Mas para aqueles que entendem o código, a tatuagem é uma mensagem clara. Eu matei, eu posso matar de novo, e eu não tenho medo. Algumas versões da tatuagem trazem ainda mais elementos. Facas cravadas no crânio, olhos esvaziados, números misteriosos, ou frases como "justiça será feita", "o destino é a morte", ou "sem piedade". O peso da caveira. Quem tem essa tatuagem dificilmente consegue esconder seu passado ou sua disposição para a violência.
Isso torna a vida dessas pessoas ainda mais complicada fora do mundo do crime. Conseguir um emprego formal? Quase impossível. Frequentar determinados locais? Um risco. Entrar em um presídio e ser identificado como justiceiro? Pode custar a vida. Além disso, muitos policiais, ao verem essa tatuagem em uma abordagem, assumem imediatamente que estão diante de um criminoso de alta periculosidade. Isso aumenta a tensão da situação e pode gerar agressões, prisões ou até confronto. O que pode acontecer? Ser confundido com um membro de grupo de extermínio e sofrer represálias. Ser associado a assassinatos de rivais ou policiais. Sofrer perseguição em comunidades onde o símbolo é considerado inimigo. Ser mal interpretado por policiais em abordagens. Não ser aceito nem no mundo do crime, por medo de atrair represálias ou problemas com facções adversárias. Por que você jamais deve fazer essa tatuagem? Porque ela não é apenas perigosa, ela é letal. Carregar a imagem do caveirão no corpo é assumir riscos que vão muito além da estética. É se posicionar em um campo de guerra onde você pode ser visto como inimigo por todos os lados. Em resumo, a tatuagem do caveirão não é um símbolo de rebeldia, é uma declaração de guerra, e só quem já vive nesse campo sabe o quanto ela pode custar. Número 5. Saci. Aviãozinho. O folclore do tráfico à primeira vista, a tatuagem do Saci Pererê, pode parecer uma escolha curiosa, até simpática. Um personagem do folclore brasileiro com seu gorro vermelho, uma perna só e o inseparável cachimbo. Mas nas entrelinhas do crime, esse símbolo infantil foi apropriado de forma sinistra e transformado em algo completamente diferente. Um código silencioso que pode custar caro a quem o carrega. Essa tatuagem não tem absolutamente nada de inocente quando feita dentro de certos contextos. Muito pelo contrário, o saci tatuado é uma das representações mais conhecidas do chamado aviãozinho, o elo fundamental dentro do sistema do tráfico de drogas. O que significa ser um aviãozinho? Dentro do tráfico, o aviãozinho é o responsável pelo transporte da droga. Ele não é necessariamente o dono da mercadoria, mas sim quem faz o meio de campo. Corre para lá e para cá, levando o produto entre fornecedores, pontos de venda ou até mesmo diretamente ao consumidor. É um papel muitas vezes delegado a jovens e adolescentes por ser visto como menos perigoso em termos legais. Mas não se engane. Quem exerce essa função está, sim, inserido de forma direta no crime e carrega uma enorme responsabilidade e risco. Com o tempo, esses funcionários passaram a ser identificados com um símbolo próprio, o Saci. Por que o Saci? A explicação está no próprio comportamento atribuído ao personagem. Ele desaparece rapidamente, está sempre pulando de um lado para o outro, costuma agir nas sombras, enganando e escapando de quem tenta capturá-lo. Usa o cachimbo, uma associação direta com o consumo de substâncias. Essas características fizeram do Saci um símbolo ideal para representar os aviõezinhos do tráfico. Aqueles que são ligeiros, que surgem e somem sem deixar rastros e que não costumam agir de forma violenta, mas sim estratégica. Mais do que transporte. Porém, o símbolo vai além da simples entrega de drogas. A tatuagem do Saci também pode indicar que a pessoa prepara os entorpecentes para o consumo, mistura ingredientes, prensa, embala. Tem funções de confiança dentro da organização. Já foi testada no campo de batalha e não traiu o grupo. Ou seja, quem carrega essa marca já passou por etapas do tráfico que envolvem disciplina, obediência e sigilo. As variações da tatuagem. Nem toda tatuagem do Saci tem o mesmo significado. Alguns detalhes fazem toda a diferença. Saci com um pino ou cachimbo grande pode indicar envolvimento direto na produção da droga, especialmente crack. Saci em movimento, saltando, correndo, mais ligado ao transporte. Saci com expressão sorridente, mostra ousadia ou desprezo pelas autoridades.
Saci com olhos vermelhos, possível referência ao uso ou distribuição de drogas mais pesadas. Por que é perigoso ter essa tatuagem? Apesar de parecer menos agressiva do que o caveirão, a tatuagem do Saci também pode gerar grandes problemas, especialmente em regiões onde o tráfico é altamente controlado por facções rivais. Se você entrar em um bairro dominado por uma facção diferente daquela onde o símbolo do Saci é respeitado, corre o risco de ser confundido com um infiltrado ou informante inimigo. Além disso, a polícia sabe muito bem o que essa tatuagem significa. Em presídios, o desenho pode gerar represálias ou disputas territoriais. Você pode ser automaticamente associado ao tráfico, mesmo que nunca tenha vendido droga na vida. Cuidado com a inocência. Muita gente, principalmente jovens, acabam tatuando o Saci por causa do folclore, ou por acharem engraçado, sem nem imaginar a carga simbólica que esse desenho carrega dentro das comunidades periféricas e do sistema criminal. É um exemplo claro de como a ignorância pode custar caro. Em uma abordagem, em uma prisão ou até em uma simples ida ao mercado de um bairro dominado por facção rival, uma tatuagem engraçadinha pode virar uma ameaça à sua vida. Número 4. Arame farpado, a marca da prisão e da traição. A imagem do arame farpado tatuado no corpo pode parecer, à primeira vista, apenas um desenho estético, representando dureza, resistência ou até rebeldia. Mas dentro dos presídios, essa tatuagem tem significados profundos, sombrios e perigosos. Ela não apenas denuncia a experiência carcerária, mas, em certos contextos, pode ser usada para marcar criminosos traidores, à força. A origem dessa tatuagem no cárcere. O arame farpado é um símbolo fortemente associado ao confinamento, à dor e à limitação. Dentro das prisões, ele simboliza tempo de reclusão. Muitos detentos marcam o tempo que passaram presos com voltas de arame no braço ou na perna. Uma volta pode significar 1 ano, 2 voltas, 2 anos, e assim por diante. Impossibilidade de fuga. O arame envolve o corpo, como se dissesse, não há saída. Vida marcada pela violência. Cada espinho do arame pode representar um trauma, uma batalha ou uma cicatriz emocional. Mas o significado vai além da estética ou do simbolismo pessoal. Em muitos casos, essa tatuagem não é uma escolha, é uma punição imposta pelos próprios presos. A tatuagem que marca o dedo duro, dentro da cadeia, ser chamado de X9 é o pior título que alguém pode receber. Esse termo é usado para rotular aqueles que deduram colegas, colaboram com a polícia ou contam informações sigilosas sobre atividades criminosas. E como o código de conduta no mundo do crime é extremamente rígido, o destino dos X9 costuma ser cruel. Um deles é ser tatuado à força com símbolos que todos reconhecerão. O arame farpado é uma dessas marcas. Ele pode ser tatuado ao redor do pescoço, simbolizando uma forca simbólica. Nos pulsos ou tornozelos, representando o encarceramento eterno, ou ainda no rosto, como humilhação pública e um aviso. Essas tatuagens geralmente não são feitas por tatuadores profissionais. São aplicadas por outros detentos com instrumentos improvisados, muitas vezes de forma dolorosa, suja e sem anestesia, como uma espécie de tortura simbólica. 2 lados de uma mesma tatuagem. A tatuagem de arame tem, portanto, 2 significados principais. Quando feita por vontade própria, indica tempo de cadeia, demonstra resistência, serve como lembrança da sobrevivência ao inferno do sistema carcerário. Quando feita à força, denuncia um traidor, expõe o preso ao perigo constante, serve como alerta para outros. Não confie nesse aqui. Em ambos os casos, ela carrega um peso enorme. Mesmo fora da prisão, essa tatuagem pode fechar portas, causar desconfiança e até motivar agressões por parte de ex-detentos ou membros de facções rivais. A maldição do arame na pele.
Se você não tem passagem pela polícia, nunca esteve em um presídio e não sabe exatamente o que essa tatuagem representa, jamais deveria fazê-la apenas por estética. O risco é real. Muitos jovens, influenciados por celebridades, filmes ou tendências, acabam tatuando o arame como adorno, sem fazer ideia da bomba simbólica que estão carregando. Afinal, em uma abordagem policial ou ao entrar em comunidades dominadas por facções, um simples desenho no braço pode custar sua liberdade ou até sua vida. Número 3. Carpa. A beleza que esconde o peso do crime. Quando se fala em tatuagem de carpa, a imagem que vem à mente é de algo bonito, colorido, com raízes na cultura oriental. Um símbolo de força, perseverança, boa sorte e superação. De fato, na tradição japonesa, a carpa que nada contra a correnteza representa bravura. Mas no submundo do crime, especialmente no Brasil, esse peixe tem significados bem mais sombrios e perigosos. Como a carpa virou um código entre criminosos. Com o passar dos anos, as facções criminosas passaram a adotar a imagem da carpa como um tipo de insígnia secreta. Ao contrário de outros símbolos mais explícitos, como o palhaço ou o caveirão, a carpa permite passar despercebido por quem não conhece os códigos, mas dentro das organizações criminosas, ela fala alto e claro. A simbologia depende de detalhes muito específicos da tatuagem. Veja, posição do peixe, cabeça voltada para cima. Essa carpa indica alguém de alto escalão na facção. Pode ser um chefe de quadrilha, um gerente de ponto ou alguém com poder de decisão dentro do tráfico. Cabeça voltada para baixo. Representa alguém em ascensão no grupo, mas ainda em fase de provação. É um soldado ou discípulo da organização. Cor da carpa. Carpa dourada, altamente respeitada. Representa quem já prestou serviços valiosos à organização, seja dentro ou fora da prisão. Carpa vermelha pode significar que o indivíduo já cometeu um homicídio a mando da facção. Carpa preta simboliza resistência, sofrimento extremo, como anos passados na solitária ou episódios de tortura em presídios rivais. Um símbolo que passa despercebido, mas não para todos. Muitos tatuadores e estúdios não têm ideia desse código oculto. Assim, uma pessoa comum pode acabar tatuando uma carpa com a posição e cor erradas e, sem saber, assumir um posto dentro de uma facção que nunca sequer conheceu. Imagine ser abordado por criminosos em uma comunidade dominada e, ao levantar a manga, mostrar uma carpa com cabeça para cima e detalhes dourados. Isso pode ser interpretado como mentira, provocação ou usurpação de hierarquia, o que nesse meio costuma ser punido com violência, ou algo pior. A carpa como senha em presídios. Dentro dos presídios, a tatuagem de carpa também funciona como sinal de respeito ou de cobrança. Quando um novo detento entra e tem uma carpa no braço, os líderes da cela vão querer saber: você é quem diz ser? Qual sua função? Já fez por merecer essa tatuagem? Se as respostas não forem convincentes, o preso pode ser intimidado, espancado ou até morto. Em alguns casos, a tatuagem é usada para proteger o detento, quando ele realmente pertence à facção. Mas fora disso, ela se torna um alvo perigoso, uma sentença escrita na pele. Tatuar uma carpa ainda é seguro? Depende. Se você não tem qualquer ligação com o crime e quiser tatuar uma carpa apenas pela beleza ou significado espiritual, o ideal é evitar cores específicas, principalmente dourado e preto, cuidar da posição do peixe, explicar claramente sua intenção ao tatuador e, se possível, personalizar o desenho fugindo do padrão conhecido no meio criminoso. A ignorância, nesse caso, não protege ninguém. Em certas situações, uma tatuagem errada pode abrir as portas do inferno, e não tem como apagar isso com laser. Número 2. Chucky.
O boneco assassino que revela uma alma perigosa. Se você cresceu nos anos 90 ou 2000, com certeza já ouviu falar do Chucky, o boneco ruivo que ganhou vida e aterrorizou milhares de pessoas em filmes de terror. Com sua faca na mão, riso diabólico e olhos arregalados, Chucky virou um ícone cultural. Mas o que era apenas um personagem de ficção se tornou um símbolo real de violência e psicopatia quando começou a ser tatuado por certos perfis bem específicos dentro do mundo do crime. O que a tatuagem do Chucky realmente significa? Diferente de outras tatuagens com simbolismo ambíguo ou espiritual, a imagem do Chucky quase sempre está ligada a indivíduos com histórico de violência extrema, especialmente aqueles envolvidos com homicídios, tortura ou condutas psicopatas. Quem costuma fazer essa tatuagem? Criminosos reincidentes que têm prazer em causar medo nos outros, homicidas de facções que se orgulham de sua frieza e agressividade, pessoas com personalidade explosiva e desequilibrada que gostam de mostrar que são imprevisíveis, assim como o boneco. A escolha de tatuar o rosto do Chucky, ou até mesmo cenas dele com armas ou ensanguentado, é uma declaração de identidade violenta. Uma forma de dizer ao mundo que não tenho piedade e posso atacar a qualquer momento. A simbologia por trás do sorriso macabro. Para muitos, Chucky representa mais do que um personagem de terror. Ele simboliza a traição camuflada pela aparência inofensiva, um boneco que mata, a mente perturbada que age com frieza, o prazer pela destruição e pelo caos. Logo, quem escolhe eternizar essa figura na pele está assumindo para o mundo que compartilha desses mesmos traços psicológicos, o que pode tanto causar medo quanto atrair a atenção indesejada das autoridades ou de inimigos. Tatuar Chucky. Brincadeira de mau gosto ou alerta real? É claro que nem toda pessoa que tem o Chucky tatuado é um criminoso. Algumas pessoas fazem por humor, nostalgia ou por gostar do gênero de terror. Mas é bom deixar claro, em certos contextos sociais, como comunidades violentas, presídios ou bairros dominados por facções, essa tatuagem pode custar caro. Você pode ser visto como alguém que está fazendo apologia à violência, ou até se passando por alguém mais perigoso do que realmente é, o que pode gerar desconfiança, ameaças e até represálias. Além disso, dentro do sistema prisional, essa tatuagem pode te colocar automaticamente em um grupo de risco, onde será observado de perto por outros detentos, por facções rivais e por agentes da lei. O filme é de terror, mas a vida real pode ser ainda pior. Por isso, antes de tomar a decisão de tatuar um personagem como o Chucky, pense, será que o que parece divertido hoje não pode se tornar um pesadelo amanhã? A pele é uma tela permanente, e a mensagem que você escreve nela pode ser mal interpretada ou compreendida exatamente como foi pensada. Número 1. Palhaço, a tatuagem mais temida e mortal do mundo do crime. Entre todas as tatuagens que levantam suspeitas, alertam autoridades e provocam calafrios até em criminosos experientes, a tatuagem de palhaço é, sem dúvida, a mais perigosa e controversa de todas. E o motivo é simples, ela não é apenas um desenho, é uma declaração de guerra contra o sistema. O que significa a tatuagem de palhaço no mundo do crime? Por trás do sorriso irônico e da maquiagem colorida do palhaço se esconde uma mensagem sombria e direta: ódio à polícia e envolvimento com crimes de altíssima periculosidade. Ao longo dos anos, esse símbolo passou a representar criminosos que vivem do roubo, especialmente aqueles que atuam com ousadia em assaltos a bancos, carros fortes ou estabelecimentos comerciais. Indivíduos que já mataram policiais, muitas vezes como uma forma de vingança ou demonstração de poder. Desprezo total pelas leis e pelas autoridades.
Em alguns presídios e comunidades, quem ostenta uma tatuagem de palhaço já deixou claro que não tem mais volta. É sangue nos olhos e guerra declarada. Variações da tatuagem e seus significados. Essa tatuagem pode aparecer de várias formas, e cada detalhe pode carregar um significado ainda mais específico. Palhaço com arma na mão representa roubo armado ou assassinato. Palhaço chorando simboliza luto por companheiros de facção mortos ou por injustiças sofridas nas mãos da polícia. Palhaço rindo com dentes afiados indica frieza, sarcasmo diante do sofrimento alheio e prazer em ver o caos. Há ainda quem tatue personagens inspirados em palhaços de filmes, como o Coringa, como forma de expressar rebeldia extrema, psicopatia e desejo de vingança contra a sociedade. Tatuar um palhaço pode te colocar em sério perigo. Mais do que qualquer outra dessa lista, essa tatuagem pode custar a liberdade, a segurança e até a vida de quem a carrega. Nas ruas, a polícia já associa automaticamente esse tipo de tatuagem ao crime organizado e a mortes de agentes de segurança pública. Não é incomum que uma abordagem policial se torne mais agressiva ao perceber esse tipo de símbolo. Dentro do sistema prisional, quem ostenta essa tatuagem já é imediatamente associado a uma facção criminosa ou a alguém com sangue nas mãos. Se a pessoa não tiver nome ou histórico que comprove essa fama, pode ser duramente questionada, ameaçada ou até punida por usar um código que não pertence a ela. Uma mensagem que pode selar o seu destino. Enquanto para alguns é só um personagem de circo, para outros o palhaço tatuado representa um aviso mortal. Eu não temo nada, nem você, nem a lei. E o mais assustador é que quem faz essa tatuagem geralmente sabe muito bem o que está dizendo com ela. A tatuagem é uma forma de expressão, sim. Mas quando essa expressão envolve códigos do crime, ameaças veladas e símbolos usados por facções, ela deixa de ser só uma escolha pessoal e passa a ter consequências sérias. Se você conhece alguém que tem alguma dessas tatuagens, talvez nem essa pessoa saiba o real significado por trás do desenho. Por isso, informar-se antes de marcar a própria pele é um ato de responsabilidade com você mesmo e com o mundo à sua volta.